Olha pra esse comentário de merda, esse filho da puta que fez esse crente maldito aqui, ó. Deus nunca criou os vírus e nem o mal. Imagina, não criou quem? Então quem é que criou? Foi o diabo? Foi o diabo que criou o vírus? Foi o ser humano? Quem é que criou? Se foi o diabo que criou o vírus, amigo, quem é que criou o diabo? Se foi o homem a gente sabe que não foi. Que o homem antigamente ele não tinha tecnologia, a ciência, até hoje para uma pessoa criar um organismo vivo é uma coisa extremamente difícil. Existem até pessoas que desconfiam que o Covid ele tenha sido criado no laboratório, mas antigamente, amigo, quem é que foi? O homem que não foi, porque os vírus, as bactérias existem há milênios e o ser humano não tinha ciência para criar um organismo vivo, um vírus, uma bactéria. Quem é que criou então? Ah, mas não foi Deus que criou, isso daí foi uma consequência de Adão e Eva ter criado, desobedecido Deus, não justifica. Se você tiver um filho e esse filho duvidar de você, te questionar, se opor a você, não aceitar todas as suas ordens, ou querer os mesmos privilégios do que ele, você vai jogar um vírus, uma bactéria no corpo dele? Você pode não falar mais com esse filho, ignorar, claro que você ainda vai ter que cuidar dele porque você pôs ele no mundo. Você é pai dele. O fato de um filho desobedecer o pai é justificativa para o pai jogar um vírus, uma bactéria no corpo do filho? Ah, mas eles se oporam a Deus, e daí? Não justifica. Primeiro que Adão e Eva eles fizeram isso foi por um ato de ignorância. Né? A própria Eva falou, a serpente me enganou. Né? Engraçado que Deus ele cria um ser com capacidade de se equivocar, de se enganar, né? Um ser que tem capacidade de livre-arbítrio, aí quando esses seres duvidam dele, ele bota pra fuder. Por que criou então? Eu não pedi pra nascer, e o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Se Adão e Eva eram pessoas perversas, pessoas más, o que eu tenho a ver com eles? Hein? Engraçado que Adão e Eva que cometeu o pecado, Adão e Eva não ficou com nenhum vírus, com nenhuma bactéria, mas eu fiquei, né? Eu já tive furúnculo, espinha, já encontrei infecção porque eu sou Deus. Se não criou o vírus, quem é que criou então? Foi o diabo? Foi o homem? Se você tiver um filho e ele desobedecer você, você vai jogar um vírus, um fungo, uma bactéria, porque ele quer os mesmos privilégios? Tá? E sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala ainda que o fruto que Adão e Eva não podiam comer era fruto do conhecimento, não era nem prática, era conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus ele ainda estava querendo proibir Adão e Eva de saber o que era certo e o que era errado. O que Deus, na verdade, ele queria era manipular Adão e Eva, né? Imagina agora, isso seria a mesma coisa de agora eu colocar um doce ou um chocolate na cama do meu filho. Eu falo, ó filho, não come esse doce aí. Aí vem de repente um irmão, porque a serpente ela vivia no mesmo lugar que Adão e Eva morava, ou seja, como se fosse um irmão mais velho. Aí o seu irmão velho vai falar: oh, seu pai falou que não é para comer esse doce, é tudo mentira. Ele está enganando você. Né? O fato de Adão e Eva ter desobedecido Deus não é justificativa para Deus jogar doença, vírus, bactéria em criança, em pessoas inocentes. Aí o religioso vai falar, ah, mas não existe nenhum inocente. Tá bom, amigo, não existe nenhum inocente. Então o seu Deus, ele acusa a pessoa de um crime, sendo que mais de 100 bilhões de pessoas cometeram esse crime. Como é que Deus pode acusar a gente de ser pecador, sendo que não existe ninguém que não cometa pecado? Sendo que o pecado ele é algo inevitável. Se não é inevitável, me mostra alguém que não tenha pecado. Ah, Jesus não pecou. Jesus não conta porque Jesus ele era um semideus. Ele tinha um GPS na cabeça dele, que era o Espírito Santo. Eu não tenho um GPS na minha cabeça. Eu não tenho a capacidade de saber o futuro, como Jesus tinha a capacidade de saber o futuro, de ele perceber que ele era Deus. Você quer me convencer que o mundo teve mais de 100? Isso seria a mesma coisa agora de eu criar um jogo onde mais de 100 bilhões de pessoas jogaram esse jogo de azar e perderam. Aí eu que sou o criador desse jogo, jogo uma única vez e ganho. Tá na cara que isso daí é trapaça, né, amigo? Você tá ciente de que essa história de Jesus é um coito isso daí, né? Então fica muito claro, se não foi Deus que criou, então quem criou? O diabo? Foi o diabo? E quem é que criou o diabo? Foi o homem? Quem é que criou o homem? O homem a gente sabe que não foi, porque o homem não tinha ciência e nem métodos científicos a medicina era extremamente primitiva. As pessoas nem sabiam que existia vírus, bactéria. Como é que elas iam criar algo que elas nem sabiam que existia?
Alguém criou, amigo. Foi o diabo? Ou será que o vírus ele foi uma consequência de Deus ele ter ficado descontente com a humanidade e ele botou para fuder em cima do ser humano? Foi o diabo que criou? Foi o homem? Eu li a Bíblia. A Bíblia fala que o seu Deus que se vingar de Adão e Eva. Falou, vocês estão me desobedecendo? Agora eu vou fuder com você, hein, ô The Wonder 144. Você é um otária, você. Mentirosa ainda. Fala, não foi Deus que criou o vírus, então quem que criou? Foi o diabo que criou o vírus? Foi o homem? Quem é que criou? Alguém criou essa porcaria. Você não fala que Deus ele é criador de todas as coisas? A Bíblia não fala que Deus criou toda a natureza, então ele criou os vírus e as bactérias. E negar isso, você está negando um fato. Você pode até falar assim, Deus fez isso porque Adão e Eva tinham desobedecido, que não justifica. Não justifica. E aí, quem criou a bactéria, o vírus? Foi o homem? O homem a gente sabe que não foi. Não adianta você falar, pecado de Adão e Eva que não justifica. O fato de Adão e Eva ter desobedecido Deus não dava o direito de ele jogar bactéria e vírus em crianças, em pessoas inocentes. Quer dizer que se você tiver um filho e ele desobedecer, você vai jogar um vírus, uma bactéria no corpo dele? Experimenta você fazer isso para ver se você não vai pegar 40 anos de cadeia, sua filha da puta.